tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a comissão organizadora desse evento por me dar esse prazer de poder participar, acho que desse primeiro, pelo menos a meu conhecimento, né, desse primeiro momento de integração de uma série de iniciativas para trabalhar uma coisa bastante importante e grave no nosso país e no mundo, né? Que envolve vidas, envolve valores, envolve fauna, ou seja, uma série de questões muito importantes. E a minha ideia hoje na verdade, é interessante porque eu fiquei muito surpreso e muito feliz de ver lançamento de iniciativas, como foi agora há pouco o lançamento de um aplicativo para se trabalhar esse risco. Então isso a gente vê que as diversas instituições estão trabalhando para movimentar isso, e por curioso eu não venho trazer nenhuma iniciativa nova, né? Pelo contrário, eu acho que aqui eu venho só talvez esclarecer uma metodologia que eu diria bastante estabelecida já para trabalhar em diversos aspectos, particularmente no risco de fauna, e tenho aqui a pretensão de apresentar para vocês uma proposta que nós, do Laboratório de Biodiversidade da UNB, junto com o CENIPA, vemos trabalhando para tentar implementar o que vem sendo chamado Laboratório de Identificação Molecular de Fauna, ou Laboratório Genético de Identificação. O nome, esse nome corrido não está definido, mas a gente tem chamado ele de um Laboratório de DNA Code, e eu vou falar. Então, a minha ideia de hoje é tentar rapidamente, né, contextualizar a questão do risco de fauna, claro que modestamente, porque eu acho que os maiores especialistas nisso estão justamente me assistindo nesse momento, né? Em seguida, justamente fazer esse esclarecimento sobre a metodologia que a gente utiliza, né? De novo, não estou propondo nada novo, pelo contrário, e tentar aí sim, só rapidamente apresentar qual é a nossa proposta, como é que a gente vê uma possibilidade de implantação de um laboratório nacional de identificação molecular de fauna. Bom, em relação ao risco de fauna, né, justamente essa preocupação, esse problema surge com o início da aviação, como vocês sabem muito bem, né? Os primeiros relatos de colisão aconteceram já no início do século XX, com a emergência da aviação. E esses números, obviamente, vêm aumentando desde então. Então, alguns números que eu retirei de uma distribuição mais global, que alguns já foram até colocados aqui. Houve, nesse último século, né, um aumento desse risco, que parece que os dados apontam por uma certa estabilização nesse número, mas ainda bastante alto, né? E de incidentes e acidentes também mantendo uma certa frequência ao longo dos anos. E o curioso foi ver, e a gente já tinha uma certa ideia de que parece realmente que isso não está necessariamente, ou não está correlacionado com o número de movimentos, né? Então realmente a preocupação está em gerenciar esse risco nos aeroportos. Bom, como eu falei, eu não quero me ater muito a esses números, como a maioria de vocês já tem bastante conhecimento disso. Eu quero chamar a atenção para alguns deles, para contextualizar um pouco a minha conversa. Um deles talvez seja o custo econômico que isso envolve, né? Eu vi no início que foi apresentado um levantamento, eu trago um outro, em termos de o que foi feito por quase 4.000 incidentes aéreos e quanto que isso foi gasto para reparo da aeronave, né? Isso é só reparo da aeronave, então nós estamos falando em torno de quase 600 milhões de dólares, com uma média por incidente, né, em torno de 170 mil dólares que se gasta para fazer o reparo de uma aeronave que se envolve, dependendo, isso é uma média obviamente, que se envolve no incidente, particularmente com aves. E aí a gente teria vários outros custos indiretos relacionados a isso, por uma série de questões de acomodar passageiros. Isso seria uma forma da gente quantificar economicamente esse impacto. E óbvio que esse impacto não é puramente econômico, como vocês sabem muito bem, isso envolve também vidas. Eu tenho desse relatório, né, o levantamento traz que já tiveram desde 88 até 2016
mais de 260 pessoas que vieram a óbito em decorrência de acidente, particularmente com aves. O Coronel Rubens me trouxe uma estimativa de que desde o início daquele primeiro acidente aéreo de 1912, a gente já tem mais de 470 pessoas vítimas desses acidentes. Acho que é isso, né, Rubens? Ele me atualizou esse número. E nós tivemos, que eu me lembro, né, que eu tive conhecimento, esse mais recente foi agora em 2012, né? Em 2012, com 19 vítimas fatais de uma colisão de uma aeronave com uma espécie de gavião, né? Então isso realmente é uma coisa bastante preocupante. E quando a gente olha para o Brasil, obviamente que a gente não é diferente disso, a gente também observa um aumento, né, no número de incidentes que ocorrem aqui, né, chegando em 2015 a 1.824 registros de incidentes que ocorreram no Brasil, né? Então esse número realmente vem crescendo pelo nosso país. E como também já vem sendo destacado, e vocês sabem, né, mais de 95% desses acidentes ocorrem com colisões com aves. Então realmente esse é um dos grupos que merece um pouco mais de atenção em relação ao risco de fauna, pela sua maior envolvimento nesses casos. E, por fim, né, terminando, que eu acho que é uma coisa importante ressaltar, é que isso também causa uma ameaça à própria fauna que está envolvida nisso, né? Então, você também perde indivíduos, e isso é uma coisa importante que talvez caiba ressaltar, é que essa é uma outra área que a gente teria que investigar também, que é o efetivo impacto dessas colisões nas populações silvestres de aves, né? O quanto que isso não vem impactando como uma outra forma, como acho que já foi mencionado, e a gente estava até conversando agora no almoço, às vezes a gente vê na mídia, e vê de alguma forma chamando atenção para as colisões que ocorrem em estradas, geralmente porque envolve mamíferos, espécie ameaçada, né? Então isso geralmente chama um pouco mais atenção, mas a gente não sabe o real impacto que essas colisões aéreas têm com a população de aves, né? E a gente tem números relativamente expressivos, tudo bem, pode ser que não seja uma espécie ameaçada e nem tão carismática como o urubu. Muitas pessoas até possam ver até com bons olhos você está matando o urubu, mas a situação não é essa. Então tem números, esse é um levantamento que foi feito, né, de perdas, por exemplo, do número de indivíduos que são também afetados por esse processo de colisão com aves. Mas o grande ponto onde eu quero chegar é justamente na identificação desse risco, na quantificação desse risco, e eu acho que vem se tornando bastante presente a questão aqui nesse evento, eu acho que de conhecimento de vocês também, a necessidade de nós termos estatísticas robustas sobre esse processo que é o risco de fauna, para que a gente possa tomar medidas cada vez mais eficientes e direcionadas. Então, o grande ponto em que eu quero trabalhar é que a gente possa refinar o nosso conhecimento sobre o risco de fauna, de maneira que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva, como foi colocado brilhantemente de manhã pelo Dr. Dulber a respeito disso. Então, o que a gente tem no Brasil de dados do CENIPA, dos levantamentos do CENIPA? Basicamente, foram registrados 30 espécies de aves que já tiveram registro de incidentes com aeronaves, pelo menos 30 espécies. Dessas 30 espécies, as que aparecem no ranking, né, das duas maiores espécies envolvidas é o quero-quero e o carcará. O carcará brigando ali em posição com o urubu. Então nós temos essas 3 espécies que aparecem com maior frequência nos registros do CENIPA. Mas a gente tem um déficit de informação ainda que merece atenção, que é desse número, né, das quase 1.800, mais de 1.800 incidentes aéreos que ocorreram de aves colidindo com aeronaves. Digamos que quase a metade, né, se a gente pensar que algumas espécies são identificadas em nível de gênero e não propriamente em nível de espécie, a gente teria quase que a metade desses incidentes, você não sabe exatamente o que foi que colidiu com a aeronave. Você sabe que é uma ave
pelo local em que ocorreu a colisão, né? Porque era um espaço aéreo, então seria eventualmente um morcego poderia estar chegando a um local como esse, ou porque às vezes acaba sobrando alguma pena, alguma coisa que indique que aquilo é uma ave. Mas, ou seja, a gente tem aí em torno de 50% desses incidentes não são levados à plena identificação da espécie. Isso teria várias questões a serem levantadas da importância disso. Como eu falei, eu acho que o mais importante é a gente pensar em ter uma estatística bastante robusta para se tomar qualquer tipo de medida a partir daí. A partir do momento que a gente tem informação, ou conhece a informação, isso tem uma série de implicações. Diretamente no risco de fauna, assim, né? Faltou explicar por quê. Explicar não é só chamar a atenção, porque explicar, você sabe muito bem por que a gente chega a um número de 50% de aves não identificadas, porque o que sobra da ave geralmente é isso, né? Ou o que sobra do incidente, geralmente é alguma coisa nesse sentido assim, né? Que em alguns casos, como aparece aqui, você pode encontrar uma pena que indica que é uma ave, e às vezes pode ter uma importância na identificação, mas em outras circunstâncias você chega a encontrar isso, ou pequenos vestígios. Esse aqui até é muito grande. Então parte dessa dificuldade na identificação é porque é o que sobra do incidente. E a importância, uma das importâncias para se fazer uma plena identificação é, por exemplo, como já vem sendo ressaltado, a questão de manejo, né? A gente tem diversas espécies de aves envolvidas e cada uma delas, ou pelo menos algumas, têm peculiaridades em relação ao uso do sítio aeroportuário, ou o que atrai essas aves aos sítios aeroportuários, ou mesmo a área do aeródromo, né? Então depende muito da espécie, da biologia, da época, e se a gente entende quais são as espécies e tendo mais informações biológicas sobre ela, a gente conseguiria fazer um manejo muito mais adequado sobre isso. E ainda eu acho que cabe colocar, inclusive pela palestra do Dr. Marcelo Norato, veja que a plena identificação também pode servir, como outra forma, como maneira de instruir processos, né? Já que isso pode caminhar por um processo civil ou criminal, né, esse tipo de plena identificação, por uma outra importância, pode instruir esse processo de qual foi a ave e, eventualmente, até pensando na questão das companhias aéreas, até tirarem parte da sua responsabilidade, dizendo que isso realmente é um problema de gestão do aeródromo e não de alguma outra erro, né, de alguma forma, de outra culpa. Então isso também serve, inclusive, para a questão judicial, eu vejo dessa maneira, né? Pela própria forma com que as espécies interagem ou são atraídas para o sítio, né? Os carcarás e urubus, geralmente, por lixo ou material ou alimento, e os quero-queros, que são esses os principais, né? Por questão de utilizar o gramado para reprodução, para busca de alimento também. Então, são duas formas diferentes de atuar no risco de fauna para diminuir esse problema. E isso, nós estamos falando das espécies mais conhecidas. Fora, lembra que eu mencionei que nós temos 30 espécies envolvidas, nós estamos falando de 3. Faltam aí 27, 26 espécies que a gente tem que entender para poder lidar com esse manejo. Em parte, envolve basicamente isso. Ou é atrativo de comida, ou é atrativo de um descanso, ou de um acesso a uma reprodução, ou a água, principalmente, como já foi colocado também. Bom, então quais seriam maneiras que a gente poderia fazer para refinar essa estatística e buscar uma maior segurança nessa atividade da aviação? Então, basicamente, quando está relacionado às aves, o que sobra de um incidente ou de um acidente aéreo pode ser parte do animal, como eu falei, isso facilitaria identificar que é uma ave, por causa das penas, e em algumas circunstâncias isso já seria passível de identificação. Até o Wesley colocou que a maioria das espécies, ou as principais espécies que estão envolvidas em acidentes aéreos ou incidentes aéreos, não são realmente de difícil identificação quando se tem, por exemplo, uma carcaça. Até porque essas espécies têm características bastante diferentes em termos de morfologia e de plumagem, que tendo material suficiente realmente não é difícil. Mas o problema é que às vezes sobra
muito pouco, como vocês viram naquelas imagens que eu mostrei para vocês. Então, às vezes você consegue resgatar uma pena, e que para um bom profissional que é treinado e é preparado para fazer isso, eu já diria que é bastante complicado, né, você identificar uma espécie pela pena. Mas como a pessoa, uma pena, uma pluma, óbvio que depende muito da onde é a pena, né? Como penas de asa, penas de cauda são mais fáceis, isso varia, mas teria que ter pelo menos uma pessoa com uma expertise em lidar com isso, teria que ser treinada para fazer isso. Em outro lado, a gente tem hoje, digamos, há mais de 2 décadas, pelo menos, já chegando a 3 décadas, em que a gente tem ferramentas hoje, genéticas ou moleculares, que a gente pode utilizar para chegar à identificação dessas espécies. E é claro que já falei no início, eu vou me ater a essa metodologia para mostrar para vocês como é que isso é feito, na verdade esclarecer, talvez muitos de vocês já conheçam, e quais as perspectivas de uso e como é que a gente vê de implementar isso de uma forma nacional. Bom, a metodologia que vem sendo usada hoje para a identificação de animais, e aí eu acabo dando ênfase para as aves, por uma questão da representatividade desse grupo, mas que fique claro que isso não é exclusivo, né? Essa metodologia que eu vou falar, ela pode ser feita para identificação de, teoricamente, qualquer animal ou planta também. Obviamente que eu acho que não é uma preocupação nos sítios aeroportuários, mas essa é uma metodologia que foi proposta para se fazer identificação de espécies de toda a biodiversidade, não restrita a aves e nem a animais e nem exclusivamente as plantas. Isso é usado, inclusive, a proposta da metodologia para a identificação de linhagens bacterianas, vírus. Então, a ideia, né, varia ao procedimento em alguns aspectos. Mas, bom, a proposta veio inicialmente em 2003, quando o Herbert e um grupo de pesquisadores desenvolveram essa forma de identificação, por exemplo, de borboletas na cidade de Guelph, no Canadá. Eles conseguiram, através da metodologia, identificar diferentes espécies, de praticamente todas as espécies de borboleta lepidóptera que ocorriam na cidade de Guelph. E logo no ano seguinte, o grupo propôs, então, digamos assim, oficialmente essa metodologia que a gente chama hoje de DNA Barcode, ou código de barra do DNA. E o nome, obviamente, ele mesmo já se explica, é a ideia de você ter um código de barra, ou seja, um código que seja espécie específico. Cada espécie tem o seu código de barra, que não é passível de confusão com qualquer outra espécie. Então você colocaria uma identificação genética, na verdade você identificaria, né, uma identificação genética para cada espécie. E isso foi o que ele fez nesse trabalho em 2004, quando ele, né, essa analogia, né, de você ter um código genético para cada espécie. Veja aqui que eu não estou falando de indivíduo, estou falando de espécie. E justamente ele pegou o grupo das aves para demonstrar a eficiência dessa metodologia. E nesse mesmo 2003, 2004, isso já começou a ser aplicado, principalmente por interesses relacionados ao risco de fauna. A metodologia do DNA Barcode, ela vem da ideia de você ter um procedimento, justamente, que poderia ser aplicado em qualquer lugar e pudesse chegar à identificação de qualquer grupo de organismo, qualquer organismo, baseado num código de barra. Esse código de barra, ele é uma pequena sequência de DNA em que você consegue obter de qualquer tecido, você consegue, teoricamente, em tese, você consegue extrair o material genético de qualquer vestígio, ou mesmo, óbvio que a ideia inicial não era trabalhar com vestígios, né? Mas você pode trabalhar isso e você conseguiria extrair esse material genético e, a partir daí, obter esse código de barra desse material do vestígio ou da amostra biológica. E aí você teria um banco de dados em que isso poderia ser comparado para se fazer a identificação, de uma maneira muito similar ao que se faz hoje com as impressões digitais.
Óbvio que a impressão digital é em nível individual, aqui eu estou falando em nível de espécie, mas você tem a impressão, você tem um pequeno código e um banco de dados em que você pode comparar esse banco. Então, basicamente, essa é a ideia da técnica chamada de DNA Barcode. Então, como eu estava falando, em 2003 já se viu a relevância desse tipo de metodologia para trabalhar o risco de fauna. Então, a FAI e o ZAF, acho que é assim que se fala, não sei no português como é que fica isso, mas eles se juntaram à época de que essa metodologia estava em publicação, se juntaram com o Smithsonian para começar a preparar a base de dados para aplicar essa metodologia. Quer dizer, basicamente, quando ela começou a ser proposta, já se viu a relevância que isso teria para trabalhar risco de fauna em aeroportos. E nesse trabalho inicial, que durou mais ou menos 5 anos, eles conseguiram montar, né? Eles pegaram, à época, acho que foram 2 anos, não lembro se foram 2 ou 3 anos, de incidentes aéreos que foram acumulando essas amostras. Parte dessas amostras foram submetidas a estudos de DNA. Eles tiveram sucesso à época, veja, nós estamos falando aqui de 2003, há 14 anos atrás. Eu ressalto isso porque nesses 14 anos nós já avançamos tecnologicamente tanto nesse processo que até seria uma coisa estranha eu mostrar um dado como esse, de uma baixo sucesso na obtenção de DNA de amostras de tecido. O quanto que nós já avançamos nisso. Mas de qualquer maneira os dados são esses, então eles conseguiram em torno de 70% das amostras, dessas 800, conseguiram extrair DNA e quase 97% dessas amostras foram passíveis de chegar em nível de espécie. Ou seja, nós conseguimos identificar exatamente qual espécie representava aquela amostra. Um sucesso quase de 100%. E vejam que nesse levantamento eles chegaram a identificar 128 espécies de aves envolvidas em incidentes aéreos. Eu mostrei anteriormente 30 espécies que aparecem relacionadas no site do CENIPA, como a estatística do CENIPA, e aqui nós estamos falando de quase uma centena de espécies de mais de 14 ordens diferentes, só nesse levantamento. Então é bem possível a gente colocar aqui que talvez exista uma diversidade muito maior envolvida nesses incidentes que a gente não conhece. Então esse dado já parece uma coisa que deveria chamar a atenção da relevância de se trabalhar a estatística ou refinar a nossa estatística do risco de fauna envolvendo particularmente as aves. E eles concluem o trabalho, isso em 2003, né? Por isso que eu falei, isso não é uma novidade em termos de metodologia. Eles concluem dizendo a relevância que isso pode ter em termos da identificação. Um estudo mais recente, só para ilustrar, isso foi feito na Nova Zelândia, nos aeroportos da Nova Zelândia, em que veja que os dados basicamente se repetem, né? Então as espécies mais envolvidas, ou a mais envolvida é um quero-quero, também é uma espécie de quero-quero, similar ao que nós temos aqui no Brasil, o pássaro doméstico, né? E gaivotas, algumas espécies de gaivotas e outras aves. E há uma certa quantidade, bem menor pelo menos, em torno de 20% também, que não se sabe quem são essas aves, as espécies que estão envolvidas nesses incidentes. E aplicando essa metodologia, veja que a metodologia basicamente é a mesma, eu vou discutir um pouco mais sobre ela mais à frente, mas eles chegaram a um índice de 93% de sucesso na identificação dessas amostras. Eles trabalharam com um número de 40 e conseguiram identificar 36, se eu não me engano. As outras 4 que não foram identificadas, na verdade, não é uma falha do método, não é uma falha da amostra, desculpa, eles chegaram em nível de gênero, então eles conseguiram identificar 100% das amostras, mas não chegaram em nível de espécie para 4 delas, 3 ou 4. E isso sim tem um certo detalhe nessa metodologia, uma certa limitação dessa metodologia, que não vou discutir aqui, mas fico à disposição se vocês quiserem entender. Mas é basicamente porque há certas diferenças entre algumas espécies de um período recente de evolução em que realmente você não consegue diferenciá-las usando essa metodologia. Mas há maneiras de contornar isso.
né? Até porque muitas vezes as espécies em que há confusão não ocorrem no mesmo lugar. Então tem maneiras de se eliminar esse viés. Mas vamos seguimos aqui. Bom, e aí, como eu falei, esclarecer a metodologia. A metodologia de DNA barcode ou de identificação por código de barra, ela tem basicamente 3 estágios. O primeiro estágio, que é a coleta do material. O segundo estágio, que é o estágio laboratorial, que consiste na extração de DNA, na captura desse barcode genético, um processo que eu geralmente costumo chamar de você tem uma máquina de xerox de DNA e aquilo multiplica aquele pedacinho que você tem interesse a partir da amostra biológica. E, propriamente, a definição da sequência, né, daquele pequeno barras que vão compor o código. As nucleotídeos, as letras A, C, T, G que compõem o material genético dos animais. E aí sim você tem o seu código, você joga isso no banco de dados. A coleta do material, como eu falei, isso avançou muito em termos de material, ela é relativamente simples. Se você tem uma carcaça, se você tem um vestígio um pouco mais consistente, você pode tirar um pedaço desse material, obviamente evitando o máximo possível qualquer contaminação de quem está coletando. Então alguns cuidados mínimos, como uma luva, como material esterilizado, ou pelo menos não em contato com outras amostras, tem que ter um certo cuidado para isso, ou até mesmo isso pode ser feito por cotonetes, por suaves, na fuselagem da aeronave, você pode passar ou raspar esse material. Então é bastante simples a coleta, tem protocolos para isso, tudo isso é relativamente bem estabelecido, não há nada complicado. Esse material pode ser armazenado em temperatura ambiente e enviado pelo correio. Não exige nenhum cuidado de temperatura ou algo que exija um acondicionamento mais específico. Desde que distante de umidade, da luz, isso pode ser acondicionado por semanas e mandado pelo correio. Ou seja, o que facilita bastante esses processos de coleta e envio eventual ao laboratório. No laboratório, basicamente os procedimentos, é óbvio que eu não vou aqui discutir com vocês os procedimentos laboratoriais, mas eu vou chamar a atenção de qual é o code, qual é o DNA barcode que foi colocado como elemento. Então, ele é um fragmento do DNA mitocondrial animal. Em plantas isso vem caminhando por uma outra base de dados, que é o DNA de cloroplasto, mas é sempre a mesma ideia, porque há certas peculiaridades em cada um desses materiais, por isso que é diferente. Mas isso é a região, a gente chama de citocromo-oxidase, é uma região do DNA mitocondrial presente nas células de todos os animais, e de plantas também. Então se utilizou e se definiu essa região de 500 nucleotídeos, de 500 letras, que seria o código, é o que vem sendo utilizado. Para vocês terem uma ideia, isso é praticamente trivial hoje em laboratórios de biologia molecular. Esse procedimento se faz de rotina em qualquer laboratório de biologia molecular, sem necessidade de equipamentos muito sofisticados, com exceção do próprio equipamento que faz a leitura, que é o sequenciador. Esse sim, já é um pouco mais sofisticado e vou só mais tarde chamar a atenção em relação a ele. Mas já temos nosso code, e a partir daí eu preciso de bancos de dados, para que eu possa pegar esse code e compará-lo com qual seria a espécie. E ferramentas, obviamente, de busca, de comparação. Ferramentas de bioinformática para fazer esse processo de uma forma automatizada e você não precisar fazer isso manualmente. Como eu acho que funciona para qualquer tipo de vestígio que você tem. Nós temos basicamente 2 bancos de dados públicos, que podem ser acessados por qualquer pessoa, disponíveis na web. O primeiro deles e mais antigo é o GenBank, que inicialmente ele foi criado para ser um banco de sequências para humanos, e isso ganhou tanta relevância que hoje isso é uma base de dados em termos de molécula. Saímos de sequência de DNA para sequência de proteínas e hoje temos genomas armazenados nessa base de dados. Só que eu coloco o GenBank sem querer ser ofensivo como um YouTube, porque qualquer um pode colocar material lá. É óbvio que isso se baseia na idoneidade da academia, no depósito, mas não há nenhum controle. A pessoa simplesmente diz, olha, eu tenho isso aqui, é de tal espécie, é tal sequência, é tal material, eu coletei em tal lugar, ele manda as informações e aquilo é depositado sem nenhum crivo.
já se percebeu, já se identificou erros que provavelmente, e a gente acredita que sejam falhas na hora do depósito e não necessariamente uma ação proposital para induzir o erro. E tem a outra base de dados, que é o Barcode Database. Esse sim, né, foi feito especificamente para servir como base de referência. Então existe uma série de critérios para que seja depositado uma sequência de referência nesse banco de dados. Também não vou entrar em detalhes, mas tem uma série de informações que a pessoa que está depositando tem que apresentar, inclusive é uma exigência na maioria dos casos em que o indivíduo ao qual aquela sequência foi obtida esteja depositado num banco de referência. Ou seja, o indivíduo ao qual aquela sequência foi obtida está no museu. Tem um espécime depositado no museu. Qualquer pessoa que queira fazer uma contraprova daquela sequência pode ter acesso ao indivíduo, retirar material, extrair e sequenciar novamente. Então há uma série de critérios, esse é um deles, que dá confiabilidade a esse banco de dados. E existe uma tentativa que eu não sei, eu perdi um pouco o avanço, eu não sei, o Brasil está tentando, é um projeto que teve financiamento por 5 anos para implementar o nosso banco de dados, da fauna brasileira. Isso andou por 5 anos, só que eu não sei em que situação está a atual base de dados brasileira. O que me parece é que eles desistiram de ter uma plataforma nacional e passaram a trabalhar com a plataforma internacional. Não teria muito sentido você ter uma plataforma nacional, né? Já que ela é pública. Bom, e aí tem um caso para mostrar como é que trabalha com isso, como é que a gente fez. É um caso relativamente recente, que foi uma colisão de uma ave com um helicóptero oficial, à época da presidente da República, da Dilma Rousseff. Por sorte ou por azar, aí ela não estava no helicóptero, cada um veja como queira. Ele estava saindo, tinha começado a sair do solo, a ave foi puxada pela turbina, inicialmente bateu no vidro, né? Não sei se fala vidro. No para-brisa, assim, brigada. Tem carro e para-brisa, você vê, bateu no para-brisa, não fala nem vidro, olha. E foi puxado pela turbina. Nesse caso em particular, sobrou penas e um certo pedaço da carcaça que era bastante claro que era um urubu. Mas havia aquela preocupação, o helicóptero presidencial, então esse material foi colhido, mandado para o nosso laboratório, fizemos a extração de DNA, todo aquele procedimento, você faz, aí são as áreas de colisão, você faz o sequenciamento e obtém aquele sequência de letras, A, C, T e G, daquele fragmento do código, citoconoxidase 1, DNA mitocondrial. Esse procedimento é padronizado, você já encontra... e uma coisa importante, ele funciona para qualquer espécie de ave, então eu não tenho que espécie que veio, o procedimento é o mesmo. Chegou o material, ele é tecido, extrai DNA e se segue o mesmo processo, independente da espécie de ave. Bom, aí ele tem no campo aqui no site, ele tem uma área para você colocar, veja aqui, qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser geneticista, muito menos formado, e isso é uma vantagem, porque isso pode ser qualquer pessoa, nem ter treinamento, basta saber fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você adiciona a sequência nesse campo e o próprio sistema faz a busca. Nesse caso que a gente fez, ele dá o resultado num ranking de similaridade, quanto que aquela vestígio, aquela code tem de similaridade com o banco de referência. Nesse caso, veja que nós obtivemos quase, foram 10 ou 12, não vou fazer as contas aqui, quase 12 registros de referências que batem com o urubu, né, com o corário de atraso à época, agora é Caracara-plancos, né? Agora mudou. O quê? Oh, urubu, desculpa. Estou misturando com o carcará aqui. Esse é Polyborus plancos ainda. Não, Coragibes atratos. Muito obrigado. Isso é parte do nervosismo, gente. Foi mal. Inclusive eu vim até homenageando ele aqui, em prol dos urubus. Mas nós tivemos pelo menos 12 primeiros registros que batem com o urubu. Isso é dado na tela do programa, gratuito. Né? Então o banco pode inclusive mandar a sequência e a pessoa... Mas é tão trivial essa questão de segundos, que é o tempo de ter a sequência e obter o resultado, né? Não precisaria nem ter esse terceiro momento, digamos assim. Bom, mas qual que é então a nossa base de dados?
O projeto Barcode, efetivamente, começou em 2005 para abastecer um banco, a criar essa base de dados. Tinha a pretensão de conseguirem fechar as quase 10 mil espécies de aves que existem no planeta, né, nesse banco, mas hoje, a última consulta que eu fiz ao Code, né, ao Bold, tinha em torno de 4.261 espécies de aves como referência no banco de dados. E aqui são as instituições que estão envolvidas em abastecer esse banco de dados. Mas como é que nós estamos no Brasil, em termos da nossa avifauna representada nesse banco? Eu trouxe um estudo inicial aqui que foi feito, né, pelo CEMAV e pelo CENIPA, na época, acho que foi em 2005, em que eles fizeram talvez o primeiro levantamento de quais seriam as espécies que estariam envolvidas ou estariam relacionadas aos sítios aeroportuários. Eles levantaram, pelo menos nesse trabalho, mais de 60 espécies, e o importante, e aí é uma coisa interessante, é que as espécies variam de acordo com o sítio aeroportuário, a região, claro, né? Você vai ter a representatividade de uma ou outra espécie em relação à posição do aeroporto, local do aeroporto e a situação que envolve o sítio aeroportuário. Então havia uma diferença. Então não há um agente único, ou seja, o manejo não pode ser universalizado, isso tem que ser regionalizado em nível local. E um trabalho mais recente, a qual eu tive o prazer de colaborar, foi um trabalho feito entre 2009 e 2012, de forma similar, tentando levantar a avifauna associada. Até o Tarcísio está aqui na plateia, foi um dos que participou desse levantamento, né? E chegou, se eu estiver enganado, me corrija, Tarcísio, foi os dados que eu tive do relatório. Nós chegamos em torno a 243 espécies de aves que de alguma forma estavam associadas a sítios aeroportuários, não necessariamente envolvidos em colisões, mas que estavam, é isso mesmo, Tarcísio, por aí? Que estavam envolvidos, se encontravam próximos a esse sítio. E de novo, nós estamos 243 espécies potencialmente pode causar incidentes, e nós temos 30 que são registradas. Lembra do dado do CENIPA? Então, de novo, me parece estranho, de 243 potenciais nós só temos 30. Não estou dizendo que as 243 realmente são problemas, mas é uma diferença muito grande em termos de número. E dessas 243, o levantamento que a gente fez à época, nós temos em torno de 97% delas em banco de referência. Então, nós teríamos hoje plena capacidade de aplicar isso. E as outras 4%, nós estamos falando de beija-flor, né? Acho que são 2 espécies de beija-flor, e uma outra, que eu não me lembro agora, uma espécie que não deve pesar mais do que 10 gramas. Óbvio que é uma preocupação, particularmente em termos da espécie, mas talvez com pouco risco para a aviação. E, finalizando, então, qual que é a nossa pretensão, né? Nós, nesse projeto Fauna, quando nós começamos a trabalhar, havia necessidade dessa identificação, e o projeto Fauna envolvia mais de 10 aeroportos, é isso, Tarcísio? 12 aeroportos, né? Então havia essa abrangência nacional, e a gente começou a querer atender essas demandas. E aí veio a ideia, até o Coronel Rubens participou disso. Nós elaboramos uma proposta de criação de um banco nacional, de um laboratório nacional para fazer identificação molecular de aves. E aí criamos, por enquanto, esse nome é um nome ainda sugestivo, né? O DNA Code. Ele ficaria sediado na Universidade de Brasília, já que nós estamos envolvidos. Eu tenho um outro professor também que trabalha nessa linha. Ele ficaria sediado na Universidade de Brasília, e haveria a transferência de recursos numa gestão compartilhada, em princípio, por preocupação do Ministério da Defesa, via CENIPA, ou via isso, Secretaria eu não sei qual que seria o órgão hoje, mas seria isso, Rubens? Seria agora Ministério dos Transportes, né? Agora, Aviação Civil. Tá, vira Aviação Civil. Nada impede que a Defesa participe, né? Exército, Marinha Aeronáutica tem aviões. Assim, esse foi a maneira, naquele momento, nós encontramos de tentar viabilizar esse processo. Mas é claro que isso não fica restrito a essa... a nossa ideia não é ficar restrito a isso. Mas a proposta era essa, era a gente ter um laboratório que pudesse fazer identificação molecular de fauna. A estimativa que a gente fez na época da implantação desse laboratório
Então ela teria, seria implementação plena de equipamentos e uma estrutura, não é uma estrutura física, ela seria sediada dentro das instalações do nosso departamento, então não é construção de nada, é só equipamentos e dar condições de procedimentos. Isso ficaria em torno de $200 mil para implementar esse laboratório, sendo que quase a metade disso é quase um equipamento, que é o sequenciador automático. Por isso que eu falei, ele é o equipamento essencial e é o mais caro deles, ele custa hoje R$500 mil. Um pouco menos, talvez, 350 mil. E aí nós teríamos ao longo dos anos, né, a manutenção desse laboratório. Então eu implantaria o laboratório, teríamos a manutenção dele, que ficaria em torno de $17 mil para pagar um técnico que ficaria exclusivamente dedicado a fazer esse tipo de procedimento, e mais os insumos que são gastos em torno de $8 mil. O custo que a gente fez seria que cada vestígio sairia por $10. Então esse seria o custo por amostra, dentro de todo o processo, né? E haveria, até mesmo por um levantamento do CENIPA, uma necessidade inicial de se fazer uma identificação de 1.000 amostras ano, que é o que se consegue coletar, ou que se tem de aqueles 50% dos 1.800 e poucos incidentes aéreos. Esses seriam os 1.000. Então, colocando nas contas, a gente teria um custo de $200 mil para fazer a implementação e em torno de $35 mil anual para manter. Isso assim, esse levantamento foi um levantamento que a gente fez até um tempo atrás, eu só atualizei ele baseado no dólar, mas os custos desses procedimentos também baratearam à medida desses anos. Então isso é uma estimativa, talvez eu possa dizer um pouco grosseira, daria para refinar um pouco mais à medida que você for fazer mesmo, né? E eu só queria chamar a atenção, né, de que quando a gente pensa no gás que você tem por um incidente aéreo, o gás que uma aeronave gasta para reparar ela, quando ela se envolve no acidente médio, aquele valor, a gente estaria quase que implementando o laboratório e mantendo ele por um ano, né? Se evitar uma colisão que seja mais grave. Então, assim, nos parece que isso não é um investimento tão alto, pensando nos benefícios. Isso eu estou colocando simplesmente reparo de aeronave. Eu não estou nem quantificando os demais impactos que isso tem de vida humana, de fauna e todo o outro envolvimento. Isso é só físico na aeronave. Bom, e uma outra perspectiva que a gente tem, já estou finalizando, uma outra perspectiva que a gente tem, veja como eu falei, essa metodologia ela já é bastante estabelecida, né? O que a gente precisa só é fazer com que ela seja efetivamente aplicada nesse contexto, e isso é usado para várias outras aplicações dentro da área biológica. A gente só precisa que isso seja efetivamente aplicado no contexto do risco de fauna. E o mais interessante que a gente vê, e aí particularmente a academia, né? A universidade vê um potencial nisso, porque a gente pode avançar nesse sentido. E aí eu estava conversando com alguns colegas, é que a gente talvez possa chegar a um nível, e aí cabe um pouco de investimento, de a gente poder saber se a colisão ocorreu na subida ou na descida. Desculpem o meu termo, né? Como eu não sou da área, vocês devem ter a decolagem ou a aterrissagem, mas eu vou tentar ser um pouco mais técnico nesse vocabulário. Justamente de que maneira? Porque muitas vezes o avião decola, bate no urubu, aí pousa em Belém, aí o agente de pista vai lá e vê, bateu. A gente vai identificar o urubu, mas aonde aconteceu a colisão? Na decolagem ou na aterrissagem? A gente pode chegar a um nível de caracterizar populações geneticamente. Então, mas essa população aqui de urubu é de São Paulo, não é de Belém. Então a colisão ocorreu em São Paulo, quando ele estava decolando, não quando ele estava aterrissando. Aí você consegue espacializar o risco de fauna baseado nos marcadores genéticos. E aí isso seria, de certa forma, uma inovação. Que a gente estaria, e era a proposta do Projeto FAO na época, a gente implementar esse tipo de coisa, a gente poder refinar esse procedimento para melhorar a gestão do risco de fauna. Bom, eu espero ter sido podido esclarecer alguns pontos em relação a isso, e estou à disposição para conversar depois, se alguém tiver mais interesse em metodologia, alguma coisa assim. Então, muito obrigado pelo convite, comissão, e por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Boa tarde, eu sou Ângela, eu sou de Porto Velho, Rondônia. E a minha pergunta é sobre a questão do tecido. Quando retira, é utilizado algo para preservar ou ele... Porque você disse que ele fica a temperatura ambiente, né? E ele só no vidro, né, no frasco, ele não vai alterar nada, ficar sem estar no álcool ou no tecido congelado? O grande problema é a umidade. A umidade leva a oxidação e isso degrada DNA. Então, se o tecido já está seco por natureza, por exemplo, às vezes o vestígio já está na aeronave, já está seco, você vê, é quase uma raspagem que você vai fazer, não há necessidade. Agora, quando você tem uma carcaça, por exemplo, se você quiser evitar esse efeito da umidade, você insere a amostra no álcool. Mas aí, de qualquer maneira, fica a temperatura ambiente. Só que é o álcool absoluto, não é aquele 100%, não é o hidratado. Mas eu estou falando, a gente já tem, desenvolvemos à época também, protocolos de coleta, de armazenamento, tudo isso já tem, digamos, até bem estabelecido. Nós chegamos, na época do Projeto Fórmula, a fazer treinamento da equipe de campo, né? Dos biólogos que estão trabalhando no projeto, isso também é bastante simples. Esse procedimento de coleta, a maior preocupação não é em coletar o material, é na eventual contaminação. Aí sim, porque como já é um vestígio, é como qualquer questão, né? E é DNA, veja, nós estamos falando de DNA, então sim, há um pequeno cuidado de pelo menos usar uma luva, não ficar falando no ato da coleta detalhes para evitar a contaminação. Mas em termos de coleta e envio e armazenamento, digamos que isso é bastante simples e barato, digamos assim. Você me permite, Renato, só Fale, Rubens. Complementando o que ela Sim. falou, né, para ele no laboratório é isso aí, para a gente no campo, ao invés de você colocar dentro de um frasco um pedaço, você usa um suave e embebe ele no sangue. Sim. É mais fácil de mexer com aquilo, né? Aí você não vai precisar nem do álcool e de outras coisas a mais. Alguém tem mais alguma pergunta? O coronel perguntou Vila mais, né? Tá mais fácil. É só para poder traduzir para eles. Ah. Boa tarde, professor. O Capitão Bittencourt, da Academia da Força Aérea. Aproveitando até a pergunta dela, hoje eu sou o responsável pela seção de investigação e prevenção de acidentes da Academia, né? E esse ano nós, em parceria com o Coronel Rubens, até por demanda lá do próprio CENIPA, a gente tem todo evento de colisão, a gente vai lá, faz uma ação inicial e tenta fazer a coleta, né? Nos termos aqui que o senhor comentou, parece ser bem simples, mas eu tenho algumas dúvidas que, por exemplo, eu tive uma colisão com o T-27, a velocidade dele no tráfego aproximadamente de 180 nós, dá uns 300 e poucos quilômetros por hora aí, né? Então parece que quando tem essa colisão, o material ele fica muito seco ali, e eu fiquei lá com o suave e não coletei nada. Então depois aí tirei até uma dúvida do Coronel Rubens, fui lá, deixei o... Então eu queria, né, na verdade, minha pergunta, qual seria, se o senhor teria mais, em adição esse protocolo, como o senhor comentou, né, de chegar lá com álcool, teria mais algum procedimento que a gente poderia fazer para conseguir extrair esse material com mais facilidade? Então você pode umedecer, fazer um suave umedecido, ou até mesmo raspar, né? Você pode fazer uma raspagem do material mesmo. Pegar um estilete, uma gilete e raspar mesmo. É bem superficial, não sei o quanto isso tiraria a parte da pintura, mas é só você com um certo cuidado. E eu estou falando assim, isso é uma coisa que realmente vocês que trabalham vão ter que dar mais feedback para poder ter essa retroalimentação, porque realmente eu não tenho essa experiência que vocês eventualmente tenham as dificuldades. Mas eu estou dizendo, isso é uma questão de ajuste, né? Dependendo de uma ou outra situação mais complicada, como talvez seja essa que você relatou. Só para complementar, é por isso que no kit que a gente distribuiu para a Força Aérea tem o álcool suave que ele falou, que nada mais é que aquele lencinho umedecido com álcool. Isso. Yes, excellent presentation. I have a comment about the Flight 1549 incident, and where DNA analysis was critical. After that event, of course, there was much concern what species caused that.
there were 2 species in New York City area during the winter months that could have caused this. One, the Canada goose. The second, another species of goose that's very similar called the Brent. Yeah. And same genus. And this was very important because the Brent weighs about 1 kilogram. And the General Electric engines powering that aircraft were certified to withstand a 1 kilogram bird. They should have maintained at least some power, enough power to allow the pilot to land. The Canada Goose, on the other hand, weighed 3 to 4 kilograms, and the engine's beyond the certification. So from a legal standpoint and from a biological standpoint, it was very critical to identify. The remains that we found in the engines were very small and fragmented. And with the feather identification by itself, the feather fragments, you could not say positively which species it was in that genus. But with DNA, mitochondrial DNA, you could. And they did. And it was the Canada Goose. And General Electric was very relieved about that, as you can imagine, because it could have opened up the whole area of liability. But that's just an example. One other thing about always being careful, the Smithsonian one time had a strike that happened at 2,000 feet above ground level, and the ID came back, DNA analysis, was a deer. It was a deer? And it was not New Year's Eve. Ah, okay. But what it was a vulture. Yeah, and the yeah. sample extracted was from the stomach of the vulture. So you have to use some biological interpretation. Thank you. It was not a Christmas time. Não. Eu acho que talvez só aproveitando a questão, realmente, e no caso da Nova Zelândia que eu mencionei, há uma certa limitação, particularmente no caso dos gansos não foi o caso, mas a gente pode se deparar, por exemplo, situações em que nós vamos realmente chegar a nível de gênero e vai haver 2, 3 espécies em potencial. Aí sim é uma limitação, e isso é reconhecido. Até mesmo na época da publicação do artigo em 2004, o Herbert e o grupo colocaram isso, porque é uma questão de tempo de separação. Então, são espécies que são recentes em termos de história evolutiva e ainda compartilham boa parte do seu material genético. Inclusive, nós compartilhamos 99% com o chimpanzé. Se comparar o nosso genoma com o genoma do chimpanzé, nós temos 99% de similaridade. Por incrível que pareça, esse 1% é que faz a diferença. E isso acontece com esse code. Então ele tem uma certa limitação, mas é o que eu falei. Há outras informações eventuais que podem ser adicionadas, que pode discriminar entre porque algumas espécies não ocorrem simpatricamente. Então, apesar de geneticamente poder ser 2, elas não ocorrem naquela área, ou não tem possibilidade de ser a outra. Então tem uma maneira, ou até mesmo, dependendo do nível de necessidade ou da frequência, dá para se tentar buscar discriminantes nesses casos em particular. Isso não é uma coisa tão complicada, se fosse necessidade. Guilherme Galvão, já me apresentei anteriormente, eu sou biólogo e faço trabalho na área de asa de empreendimentos com atrativo de fauna, avifauna principalmente em todo o Brasil. São 2 perguntas. Uma das 30 espécies que você citou, são todas nacionais. Se tem migratória, alguma fazendo parte dessas 30 não, porque eu tenho no meu acervo 26, faltam 4. E a segunda pergunta, um fenômeno que a gente assistiu em São Luís do Maranhão, foi a migração da borboleta monarca, que ela vem assim em quantidades incríveis, virou até atração turística. Por 2 vezes indo para o aterro, que eu ia fazer um acompanhamento, uma observação, eu tive que parar com o carro, porque eu não enxergava a estrada de tantos que batiam no para-brisa. Então pergunto se na aviação existe algum incidente com invertebrado.
Bom, em relação às 30 espécies, eu confesso que eu não me lembro exatamente da lista. Imagino que todas sejam silvestres. Eventualmente, assim, porque talvez deva ter casos com pomba, pardal. Eu confesso que eu não me lembro da lista total dessas 30. Mas isso está, se eu não me engano, está no tudo silvestre. Eu acho que até está no CENIP, é só uma questão de... Não é silvestre, são nacionais. Ah, sim. Não, então, isso que eu estou falando. É que é só a semântica do negócio. Quando a gente fala silvestre, a gente se refere às que são nativas. E exóticas, né? As que ocorrem, ou que estão introduzidas, ou que não são da fauna brasileira, digamos assim. Mas eu acho que as 30 são. Agora, a questão de envolvimento de invertebrados, aí realmente eu não sei, não saberia dar essa informação. Animais, caramujo, Sim. Ah, tá. você não está traindo nenhuma ave, ué. Hã? Você não está traindo nenhuma ave. Não, esse eu acho que o maior é a via indireta, né? A medida... Acho que os invertebrados podem ter uma culpa à medida que atraem as aves, né, indiretamente. Eu queria só, Rubens, aproveitar, né? Você colocou bem, só o último recado, que a gente, na verdade, está trabalhando com essa ideia de implantar esse laboratório já tem alguns anos, né? E aí eu me coloco à disposição de vocês, o laboratório e eu pessoalmente, se alguém souber de alguma via ou de alguma maneira que a gente consiga viabilizar a implementação desse laboratório, não precisa ser necessariamente da UNB, eu acho que o mais importante é que isso aconteça. Tecnicamente eu tenho todo o interesse em ajudar, se conseguirem descobrir outras formas de implementar isso, ou de buscar recurso, eu estou à disposição de vocês para auxiliar. Só para complementar, o Renato, a gente conversou sobre isso já há algum tempo, né? Fizemos esse levantamento inicial, e o grande problema, na verdade, é que a gente precisa de um financiador, né? Um financiador Estado. Porque, como o Honorato falou mais cedo, é o Estado, não é o Estado? Então a gente precisa de um financiador Estado, Secretaria de Aviação Civil, alguém de cima, do topo, né? A gente não pode desvirtuar querendo que o operador do aeródromo, por exemplo, faça DNA, ou que a ANAC faça, né? Tem que ser do topo. A CENIPA está investigando o acidente, então a gente faz as nossas análises com o apoio do laboratório da Polícia Federal. Mas a gente não pode fazer de todos. A gente já viu aqui hoje, mais cedo, dizendo que tem que fazer de tudo que é possível. Então, é isso que está faltando. O Estado entender a importância disso. A gente esteve na SAC lá e a recepção não foi muito agradável, né? Não foi mesmo. Imagino para mim, merda civil. Mas tem um detalhe que talvez isso, para vender um pouco mais o peixe, veja, eu coloquei aqui, né, esse investimento de 230 mil dólares, foi isso, né? A soma total. Numa perspectiva de 1.000 amostras ano. Mas este equipamento, ele faz pelo menos 500 amostras semana. Ou seja, essa estrutura implementada poderia fazer 2.000 amostras mês, num trabalho sem esforço. Ou seja, nós estaríamos com uma capacidade implementada de, inclusive, até, quem sabe já, trabalhar até fora do sítio aeroportuário, trabalhar com rodovias, por exemplo. Nós teremos laboratório para identificação identificação genética de fauna, com uma capacidade instalada gigantesca, com um pequeno recurso investido. Gente, muito obrigado. Estou à disposição.